Ele já tá aqui pedindo a vez dele no vídeo. Ei, José, vai me deixar fazer o vídeo? Vai. Eu já vi que você tá aqui. Eu já vi, meu paizinho. Ô, coisa linda. Agora eu vou fazer o vídeo, tá certo? É assim, minha gente. Vocês sabem. Vocês sabem muito bem como é o José, né? José, agora vamos me deixar? Vamos, José? Hein? Vamos me deixar fazer o vídeo? Não? É, pessoal, não tá deixando não. Não tá deixando não, né, papai? Olha aqui. É, papai, deixa eu fazer o vídeo. Você deixa eu fazer o vídeo, meu pai? Deixa, meu pai. Depois a gente conversa, papai. Depois a gente conversa muito, tá certo? Agora é a vez do vídeo, olha. A bebezinha já tá aqui. Vocês lembram, não lembram? Dessa coisa fofa? Por que será que ela tá aqui? Deixa eu explicar para vocês. Durante os meus estudos, não é? De literatura infantil, contação de história, eu me deparo com coisas que eu digo, olha, eu falei disso, poderia ter apresentado esse livro, mas na hora eu não me lembrei, porque são muitos livros que eu tenho. A vida é corrida, eu não posso estar todo o tempo pesquisando, catalogando para saber, por exemplo, se eu pudesse catalogar Cinderela, que foi o tema das nossas últimas aulas, não é? Se eu pudesse catalogar, eu tenho isso e aquilo, uma visão X, uma visão Y de Cinderela, mas eu não tenho. Aí, às vezes, sem querer, eu me deparo com coisas interessantes sobre aquele mesmo assunto que já foi abordado, né? Então, eu digo, volto, não tem importância. A bebezinha ainda está caracterizada aqui, de Cinderela, com seu lindo vestidinho azul. Eu digo, vou voltar. Eu vou voltar para quê? Eu vou voltar, minha gente, para mostrar um livro que eu identifiquei, que eu achei as gravuras lindas, assim, dignas de fazer a gente sonhar, relaxar. E outro livro que o título da matéria era A Verdadeira História da Cinderela. Então eu digo, olha, eu não me lembrei de ter trazido esse assunto, essa visão. Então não tem importância, a gente volta e explora um pouquinho mais. Então, vamos começar aqui. O livro que eu disse que as gravuras são lindas. Olha aqui, que coisa bela. É um livro, uma edição de 2011. Antigo, mas nem tão antigo assim, não é? Mas eu me encanto olhando essas gravuras. Claro que eu não vou ler de novo, porque a gente já sabe, né? A história da Cinderela. Mas eu trouxe para vocês verem que gravuras maravilhosas. Olha, assim que a gente olha, aí a gente identifica logo, né? A Cinderela com o pai dela, que foi uma influência muito grande, não é? Muito amor que ele tinha por ela, porém, não era da mesma forma em relação à madrasta, né? Olha aqui ela com a madrasta com cara de poucos amigos, ou seja, a madrasta dava preferência às suas duas filhas, né? Então, olha aqui a gravura da madrasta com as duas filhas. E com a Cinderela, era uma cara fechada totalmente diferente. Olha aqui, ela ralhando, né? Ela brigando com a Cinderela, é o que a gente imagina, né? Vendo essa gravura, pelo que a gente já conhece. Olha que lindo. Aqui, possivelmente, é a Cinderela vendo as irmãs de criação indo para o baile, né? O baile que ela queria tanto ir, mas tinha recebido tanta tarefa, não tinha nem sequer roupa adequada, ainda mais com toda a quantidade de tarefas que ela recebeu, era humanamente impossível. Então, no desespero dela, ela recorre a quem? Ela recorre à fada madrinha. Em algumas versões, ela recorre à fada madrinha, em outras versões, a fada madrinha aparece espontaneamente. E
começa a fazer as magias, né? Olha aqui a Cinderela com a abóbora. E a magia se fez. Olha a carruagem com os cavalos, a satisfação da Cinderela. Aqui a varinha mágica, né? Mostrando que foi feita a transformação. E olha o resultado. A Cinderela no seu belo vestido azul que a fada fez com que surgisse. A fada e a Cinderela, numa visão geral. E aqui, o encanto, o amor, a paixão à primeira vista e a felicidade dos dois. Mas, chega meia-noite, hora da magia passar, acabar, e a Cinderela foge correndo, deixando o príncipe com o sapatinho de cristal que ela esqueceu, que foi justamente o objeto que fez com que a história tivesse um final feliz. Aqui a Cinderela com as irmãs de criação. Aqui o príncipe, possivelmente decidindo o que seria feito, ou seja, que seu súdito fosse procurar em quem caberia o sapatinho. Tá aqui o súdito com o sapatinho na mão e o encontro com a Cinderela, onde fica provado que de fato o sapatinho perdido era dessa donzela. Consequentemente, ela seria a escolhida do príncipe. E aqui mais uma vez a fada madrinha com a Cinderela. Então, aqui a gente viu as gravuras, a gente conhece a história já. A gente tem até uma Cinderela tristinha. Não precisa mais ficar triste não, agora você já tem seu príncipe. E aí, qual foi a outra historinha? Minha gente, eu encontrei uma história maravilhosa. Uma versão, quer dizer, maravilhosa, que é claro, que da mesma forma que a gente utiliza essas histórias para trazer para a nossa realidade, fazer uma adaptação em relação àquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, como era o sonho da Cinderela, não é? Morar no palácio, não é? Então, da mesma forma, as pessoas que escrevem uma versão, uma outra versão, elas também utilizam da sua criatividade para dar o final que elas tanto querem. E essa história aqui, o título dela é A Verdadeira História da Cinderela. A história vem sendo narrada exatamente como a gente já conhece. Todos aqueles passos. Porém, chega num determinado momento que as coisas começam a se transformar. E é a partir disso que eu vou ler para vocês agora. Mas, quando Cinderela finalmente se preparava para vestir algo simples e tentar ir ao baile, a madrasta, com um sorriso maldoso, disse: Cinderela, você está louca? Não pode ir assim. Vai nos envergonhar com essas roupas ridículas. Fique aqui no castelo e cuide de tudo. A gente tá vendo aqui, a partir do momento que eu disse, anteriormente foi tudo como a gente já conhece, né? Todo o sofrimento dela, o pai que morreu, ela ficou à mercê da madrasta e das irmãs de criação, e elas sempre explorando muito a Cinderela, até que chega o convite para ir para o baile, ela deseja ir para o baile, mas aí ela começa a encontrar esses empecilhos. E foi assim que as irmãs e a madrasta partiram, deixando Cinderela sozinha em lágrimas. Desesperada, Cinderela correu para o jardim, chamando por sua fada madrinha. Com o coração apertado, gritou várias vezes: Fada madrinha, venha me ajudar. Como em um passe de mágica, a fada apareceu envolta em um brilho suave e translúcido. Cinderela contou-lhe o que havia acontecido.
Falou sobre quanto havia trabalhado sem descanso para costurar vestidos maravilhosos para a madrasta e as irmãs, mas que por isso não conseguira fazer nada para si mesma e havia sido proibida de ir à festa. Eu não tenho nada para vestir, nem como chegar ao baile, ela lamentou. Com paciência e calma, a fada madrinha escutou tudo. Mas, no fim da história, em vez de usar a varinha mágica, virou-se de costas e começou a se afastar. Cinderela ficou desesperada, correu atrás dela e perguntou-lhe: Fada madrinha, aonde você vai? Não pode me deixar agora, preciso da sua ajuda. É agora que você transforma meus trapos em um vestido lindo e brilhante, meu cabelo em um penteado maravilhoso, minhas sandálias em sapatinhos de cristal, uma abóbora em uma carruagem deslumbrante e os ratos em lindos cavalos que levarão ao baile. Olha, a Cinderela fica espantada porque a fada madrinha começou a se afastar dela, ao invés de atender ao pedido dela, e começa a levar em conta a história tradicional, não é? Lembrando para ela que é a hora dela fazer a grande transformação, a magia se efetuar. Com um olhar sereno, a fada madrinha respondeu: Eu? Você espera que eu faça por você aquilo que nunca fez por si mesma? Você costura para todos, mas nunca costura para você. Cuida de todos nesse castelo, mas nunca cuida de você. Não posso usar a minha magia para fazer aquilo que está em suas mãos. O verdadeiro poder está dentro de você. E assim, ela desapareceu, deixando um rastro de pó brilhante e uma Cinderela sozinha no jardim. A jovem refletiu sobre aquelas palavras e algo dentro de si mesma mudou. Ela despertou. Pela primeira vez, percebeu que não era vítima de uma vida ruim que levava após a morte do pai. O poder de transformação não estava em varinhas mágicas ou encantos, mas em sua capacidade de se cuidar e se valorizar. Voltou ao castelo, encontrou um pedaço de tecido azul muito bonito e costurou o próprio vestido, algo que jamais havia considerado usar, uma vez que a qualidade daquele tecido era guardada apenas para a madrasta e as irmãs. Com criatividade e um pouco de trabalho, transformou uma velha carruagem em algo digno de uma dama. Por fim, com muita coragem, partiu para o baile. Ao entrar no grande salão, todos os olhares se voltaram para ela, inclusive a atenção do príncipe, que até então parecia entediado. Foi uma noite mágica, mas não porque alguém havia feito algo por ela, e sim porque ela havia decidido fazer algo por si mesma. Essa foi a grande transformação que Cinderela viveu. Não foi obra da magia, mas da descoberta de sua própria força. Vocês gostaram? A ficha caiu? Olha,
Não é o lado de fora que vai fazer com que a gente se posicione na vida, que a gente se imponha, que a gente mostre que temos um valor e merecemos ser respeitados por esse valor. E a gente tem que se impor, a gente tem que buscar. Vocês viram que o tecido existia lá dentro do castelo, mas era um tecido tão bonito que a Cinderela não ousava tomar para si um tempo dentre aquelas tarefas dela, para fazer um belo vestido para ir para o baile. Não, ela costurou para todo mundo, para a madrasta, para as irmãs, mas ela ficou esperando o quê? Que a madrasta e as filhas tivessem respeito, tivessem reconhecimento por ela. Ninguém está interessado em reconhecer o valor da gente, minha gente. Ninguém está interessado. Não adianta ficar esperando dos outros reconhecimento. Ou a gente enfia a mão na massa e faz por si, ergue a voz e diz: agora esse tempo é meu, agora isso é meu direito, ou então a gente vai viver eternamente esperando pela fada madrinha, esperando por um milagre, esperando por Jesus Cristo, esperando por Deus, esperando seja lá por que for. É a gente que tem que se salvar, porque isso aqui é uma selva. É uma selva que tem pouca diferença dessa selva que a gente costuma ver nos filmes e nos livros, minha gente. E vai ficar cada vez pior. Ou a gente faz por si, ou então não vai aparecer ninguém para nos resgatar das nossas dificuldades, das nossas dores. Ninguém vai lhe reconhecer enquanto você não for o primeiro a dizer: ah, eu tenho valor e eu tenho direito de um lugar de respeito nesse mundo. A lição de hoje é essa. Então, deixo com vocês a visão, mais uma vez, da nossa Cinderela e a reflexão para a gente fazer durante esse fim de semana. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.